Hoje trago-te o Dow Jones, um dos índices mais importantes a nível global e também um dos mais antigos. Vamos ver aqui sobre o Dow Jones. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. O Dow Jones também é conhecido como o Dow Jones Industrial Average e também como o Dow 30. E por isso reúne aqui 30 das maiores empresas norte-americanas, 30 empresas que realmente representam parte deste motor da economia americana e também global. E é um dos índices mais antigos, okay? Um dos índices mais antigos a nível global, reúne estas empresas já desde 1896. Aliás, o nome de Dow Jones vem precisamente deste senhor aqui, Charles Dow, e também que em parceria aqui com Edward Jones criaram este índice em 1896. Charles Dow trabalhava no Wall Street Journal e juntamente com este estatístico de Edward Jones criaram este índice em 1896 precisamente para acompanhar aqui o desenvolvimento da economia americana. E já desde essa altura, já desde o século XIX até aos dias de hoje, que realmente o Dow é um índice muito importante e que é representativo do que se está a passar na economia americana. Por isso, se o Dow está a performar bem, se está a ter um desempenho bom, em princípio a economia americana também está a prosperar. Pelo contrário, se o Dow começa durante algumas semanas, durante alguns meses ou até anos a não prosperar, por isso a cair, então provavelmente a própria economia americana está em maus lençóis temporariamente. E por isso, já desde o século XIX e ainda hoje em dia nós vemos nos principais jornais económicos e de negócios, o Dow é mesmo um índice super importante e permite-nos ver como é que as coisas estão a ir na economia americana. E por isso estes senhores criaram no início este índice para acompanhar daqui as principais indústrias dos Estados Unidos, desde a ferrovia, a indústria petrolífera, a indústria do tabaco, etc, etc. Ao longo dos anos, até aos dias de hoje, as empresas têm mudado um bocado, a composição do índice tem mudado um bocado e hoje em dia temos empresas desde a saúde, ao setor financeiro, ao setor tecnológico, etc, etc. Por isso, já não faz tanto sentido o nome original do Industrial Average, já não são tanto empresas industriais como eram há 100 anos atrás, mas o índice continua a ser amplamente utilizado. E uma particularidade do índice Dow Jones é que ele representa apenas, ou contém aqui apenas 30 empresas que são consideradas blue chips. Por isso, empresas muito sólidas, empresas de elevada capitalização bolsista e que já cresceram bastante ao longo dos anos, têm diversos produtos e serviços que impactam milhões de pessoas por todo o mundo, muitas vezes. Algumas são nos Estados Unidos, mas a maior parte delas até é bastante global nos dias de hoje. Por isso, são empresas muito sólidas, muito consistentes, com os lucros muito consistentes e por isso são consideradas autênticas blue chips. E como é que é feita esta ponderação das empresas no índice? Como é que umas empresas têm 5% no índice, outras têm só 2%, outras 8%? Como é que é feita esta ponderação? É feita sobretudo pelo preço da ação, de uma ação dessas empresas. Por isso, é natural que quando olhares para os constituintes do índice Dow Jones, tu vais ver que as primeiras posições, as que fazem parte ali 7, 8% do índice, têm os preços das ações mais elevados. E não é por acaso que, pelo menos no momento em que estou a gravar este conteúdo, a United Health tem uma ponderação superior à própria Microsoft, ok? Por isso, a United Health, que tem um preço por ação superior a $300,
acaba por ter aqui 8% do índice, um pouco mais, enquanto que a Microsoft aparece na quarta posição no índice com quase 7%, precisamente porque o preço de uma ação ultrapassa apenas os $200 e não os 300, tal e qual como acontece na United Health. Por isso, já estás a perceber que há aqui alguma discrepância e o próprio índice tem vindo a ser amplamente criticado por alguns analistas financeiros por não representar verdadeiramente a economia americana e por também ter aqui uma discrepância muito grande, porque quando se faz uma ponderação pelo preço de uma ação, isto gera aqui algumas discrepâncias. E realmente eu tendo a concordar no índice SP500, que também já falei anteriormente num outro vídeo. A ponderação é feita pela capitalização bolsista das empresas e por isso é natural que empresas que são muito grandes, que valem 500 bilhões de dólares ou mais, estejam nos lugares cimeiros do índice e outras empresas mais pequenas, que valem apenas 10 bilhões de dólares, estão cá em baixo no índice. Aqui no Dow Jones acontece precisamente o contrário. Às vezes nós conseguimos ter uma empresa que vale 15 bilhões no lugar cimeiro do índice e uma empresa que vale mais de 1 trilhão, como o caso da Microsoft está aqui algures a meio. Precisamente porque o índice pondera pelo preço de uma ação e não pela capitalização bolsista. Por isso, eu também acho que isto é um bocado desadequado e deveria-se rever aqui a ponderação do índice, mas ainda se mantém aqui parte da originalidade deste índice Dow Jones e a ponderação continua a ser feita pelo preço das ações. E quais são estas 30 empresas que fazem parte do Dow Jones? Eu vou deixar um link aqui em baixo para tu poderes ir ver no artigo que eu escrevi lá no blog. Tem a tabela completa com as 30 empresas, os símbolos a que estão a cotar em bolsa dessas 30 empresas, o setor a que elas pertencem, a data em que entraram no índice e também a sua ponderação no índice. Por isso, vai lá, tens o link aqui em baixo para ver a tabela com as 30 empresas e, para além disso, ainda está lá também algumas outras empresas que ao longo dos anos foram passando no índice, mas que acabaram por sair. Há alguns nomes que eu tenho a certeza absoluta que vais reconhecer de outras grandes empresas que já estiveram lá e hoje em dia já não são tão grandes ou já não se adequam para estar neste índice. Mas vai lá ao artigo para ver a lista completa. Só aqui uma outra curiosidade sobre o índice, por isso a 15 de março de 1933 o índice teve a sua maior valorização diária de sempre, mais de 15%. A pior valorização ou a maior desvalorização diária veio em outubro de 1987, quando aconteceu a Segunda-feira Negra e os índices caíram abruptamente e por isso nesse dia foi realmente a maior queda para o índice. Depois o índice também superou a marca dos 20 mil pontos em 2017, em janeiro de 2017, e superou a marca dos 30 mil pontos 3 anos depois, em novembro de 2020. Por isso é fantástico como o índice demorou tantos anos a chegar aos 20 mil pontos, mas dos 20 mil aos 30 mil demorou apenas 3 anos. Por isso estão aqui algumas curiosidades sobre o índice que te podem interessar. E agora, a pergunta que se põe é como é que podes investir no índice Dow Jones? Porque se realmente tiveres interesse nestas empresas, como é que podes investir no índice Dow Jones? E há aqui várias formas. Em primeiro lugar, podes comprar as ações tu mesmo, ok? Podes comprar cada uma das ações, cada um destes constituintes do índice e ponderar na tua carteira em igual medida ao índice. Mas, em primeiro lugar, isto é mais desafiante fazer porque há sempre alterações no índice, nas percentagens, umas vezes vai ser 5%, outras vezes 5.3, 5.4, 5.2, 4.9, por aí fora e estás a ver como vais ter que operar muitas vezes para equilibrar ali a situação e isso não é de todo a melhor opção. Em segundo lugar, tu podes investir a partir de um ETF e sem dúvida que essa é a melhor opção, é procurar um ETF que replique o desempenho do Dow Jones a longo prazo. Essa é a melhor forma de pouparmos em custos,
termos uma gestão passiva, não nos preocuparmos, enfim, o ETF é a melhor opção para replicar o que acontece no Dow Jones. E a terceira opção é que eu menos gosto, que é negociar através de contratos de futuros e opções sobre o índice, etc. Também existe, é uma forma de estarmos expostos ao índice, mas é de todas as que eu menos gosto, porque, enfim, são mais complexas, não são para todos os investidores e também tem aqui um caráter mais especulativo que muitas vezes pode levar a erros bastante caros nos investidores. Por isso, eu focar-me principalmente na parte dos ETFs. Se tiveres interesse em replicar o desempenho do Dow Jones, procura um bom ETF que tenha custo baixo e uma rentabilidade que vai acompanhar ao longo dos anos o desempenho do Dow Jones, ok? Por isso, ficou aqui feita a análise ao Dow Jones. Não sei se conhecias ou não, mas fica aqui já algumas componentes importantes para este, que é um dos índices mais importantes a nível global, e por isso, realmente, se este conteúdo te trouxe valor, como eu acredito que trouxe, por favor, clica aqui em baixo para subscrever. Tens aqui um botãozinho com um sininho, é só carregar lá para ativar as notificações, que assim, sempre que eu te trouxer um conteúdo de valor deste género, o YouTube vai-te avisar prontamente. Mal o vídeo entra no YouTube, já estás a receber uma notificação e assim estás sempre a par das novidades que vão saindo aqui no canal, ok? Fica à espera de ver a tua subscrição e por agora é tudo. Soluções lucrativas. Tchau, tchau.